Bom, então, meu nome é André Tomé, eu sou engenheiro por formação, ambientalista por opção, mas a opção de quem teve o entendimento da situação que a gente vive no momento, né, da urgência, da gravidade e de que há muito a ser feito e a gente não pode, não temos mais tempo a perder. Sou embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, atualmente presido o Instituto Santos Lixo Zero, sou líder da realidade climática, né, formado pelo Al Gore. Aliás, algo que eu indico a todos que façam, esse curso gratuito, incrível. Sou conselheiro do CONDEMA no biênio 2021-2022 e membro da FABES, Frente Ambientalista da Baixada Santista. Bom, estamos aqui então, nessa audiência pública. Agradeço mais uma vez o convite feito. E penso que é importante a gente abordar o problema, a gente ter um entendimento do problema que nós temos e que soluções a gente pode apontar. Então, o problema é que Santos gera hoje mais de 500 toneladas de lixo por dia. A Baixada Santista, cerca de 2.000 toneladas. O problema é que a gente tem um modelo de gestão de resíduos ineficiente. E não estou aqui dizendo que o serviço é mal prestado. Acho até que o serviço é bem prestado, mas dentro de um desenho, de um modelo equivocado. Por quê? Porque nós temos 3 frações. Nós temos, no mínimo, 3 frações, né? Os resíduos recicláveis, os resíduos orgânicos e os rejeitos. A gente querer colocar 3 coisas diferentes em 2 lixeiras, isso gera uma série de problemas. Então, primeiro, né, a gente chama lá o lixo orgânico. A gente diz que o rejeito é lixo orgânico, ou a gente chama o orgânico de lixo. O orgânico não é lixo, né? O orgânico também é reciclável. Então, você gera uma primeira confusão aí. Aí você chama o reciclável de seco, e o orgânico e o rejeito de úmido. Espera aí, se o reciclável tiver úmido, ele passa a ser rejeito? Não, ele continua sendo reciclável. Então, você tem aí de partida, né, um problema que só gera confusão na população e não ajuda em nada o processo. Tanto é que, com todo o esforço que nós reconhecemos da Secretaria do Meio Ambiente, a gente conseguiu, com muito esforço, alcançar 7% de reciclagem. Isso é baixo, né? Isso quer dizer que nós temos 93% de uma taxa de insucesso do nosso sistema. E aí tem que ir para o aterro. E aí não tem aterro que vai dar conta de receber mais de 90% dos resíduos, né? E eu tenho aproveitado o exemplo, né, de que nós somos uma cidade portuária e trazer o exemplo do Porto de Santos, que acho que é um bom exemplo de eficiência. Por quê? Como que o Porto conseguiu essa eficiência? Cada produto, né, tem um terminal específico, tem um navio específico, tem uma logística específica. Então, nós temos lá toda uma logística para o açúcar, uma toda para o carro, outra para os containers, outra para granéis líquidos, granéis sólidos. Isso é eficiência, você consegue, levando em consideração as particularidades, as características de cada produto, no caso, você consegue uma maior eficiência. Imagina se, não, a partir de amanhã, a gente vai levar tudo no mesmo navio, a gente vai armazenar tudo no mesmo armazém, a gente vai usar os mesmos equipamentos. Isso parece piada, né? A gente sabe que isso não faz nenhum sentido. Mas por que a gente faz isso com lixo? Então, a gente já deveríamos estar nessa lógica de separar no mínimo em 3 frações. Dessa forma, a gente tem os recicláveis, né, que são cerca de 35% dos nossos resíduos, os orgânicos são cerca de 50%. Dessa forma, a gente atingiria uma solução dentro da economia circular, aproveitando esses materiais como recursos, gerando emprego, gerando renda e resolvendo esse problema, né? Não tendo que lidar com isso como se fosse lixo, ter que destinar para lá ou para cá. E aí só 10% efetivamente seria rejeito, né? Que é aquilo que não tem jeito, que não tem viabilidade técnica e econômica, e isso sim tem que ser destinado ao aterro sanitário. E aí o aterro não saturaria nunca, né? Se a gente só destinasse esses 10%. Mas não, a gente continua numa lógica de coloca tudo num saco preto, para que a gente não tenha mesmo muita consciência sobre isso, tudo misturado, e leva para o mesmo lugar, né? E a gente tem, inclusive, né, um outro projeto que segue a mesma lógica,
né, de você encaminhar, querer dar o mesmo tratamento para coisas diferentes, né, e ainda com agravantes no plural, né, muitíssimos grandes, né, que você não só aumenta, pelo menos você multiplica por 2 o custo, que já é alto dessa ineficiência toda, você gera problemas graves de saúde na população, no solo, no ar, você tem problemas sociais advindos disso, gravíssimos, enfim, é muito grave. Então, qual que é a solução? A solução nada mais é do que cumprir uma boa lei que nós temos, que é a Lei 12.305 de 2010, né, que traz a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que versa sobre a hierarquia que a gente deve ter no tratamento dos resíduos. Então, a primeira prioridade deve ser a não geração, depois a redução, a reutilização, a reciclagem, e aí sim a gente vê que sobra pouco, né, para a gente ter que destinar. E como é que a gente faz isso? O lixo zero aponta justamente essa solução, esses caminhos. Então, isso passa por educação, isso passa por uma boa comunicação visual, por uma boa comunicação com transparência, né, com engenharia, com logística. Não é um passe de mágica, né? Isso é um processo. E há essa experiência, essa expertise no Brasil e no mundo, e a gente vai trazer aqui alguns exemplos. Então, rapidamente, o lixo zero, então, por definição, é uma meta, né? É um objetivo, é uma jornada ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vida, de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo. A gente vê aí bem profundamente até a economia circular, mas desde o seu início, né? Antes de a gente pensar em produzir alguma coisa, já projetar, dá para a gente reduzir esse uso de recursos e já prever que esses recursos sejam reaproveitados. A gente também pode dizer que o lixo zero é um processo de melhoria contínua, né, onde todos os materiais são desenvolvidos para permitir seu uso e pós-consumo. Não é isso que eu queria dizer. O lixo zero é um programa de qualidade total, baseado na melhoria contínua, onde o indicador de desempenho é o tanto que a gente consegue reaproveitar dos materiais ou o que a gente desperdiça, né, enquanto recursos. Bom, então, rapidamente aqui um exemplo de São Francisco, na Califórnia, onde ele já tem uma taxa de 85% de desvio de aterro. Como é que eles fazem isso lá? Eles têm a separação, então, em 3 frações. Então, lá eles têm uma comunicação, olha, vamos aqui indicar para onde isso vai. Então, isso aqui vai para a compostagem, isso aqui vai para a reciclagem, isso aqui vai para o aterro. E eles também trazem exemplos práticos, né? Então, está aqui um exemplo do que é o compostável, do que é o reciclável, do que é o que vai para o aterro. Eles têm os latões, né, as lixeiras, com diferenças de cores, diferenças de tamanho, então indicando que, olha, o maior volume é o reciclável, né, o próximo, muito próximo é o orgânico, e o rejeito é de menor volume. Eles também têm um sistema sempre procurando, não só em inglês, mas também em espanhol, tem uma grande comunidade latina, em chinês também tem muitos turistas, visitantes, e mesmo para quem não fale nenhuma dessas línguas, ou que não fale língua nenhuma, até um analfabeto, tem lá também os desenhos e os exemplos práticos. Nos locais de comércio, tem cartazes onde eles colocam também os exemplos que estão lá presentes naqueles locais. E aí, abordar, né, como é que isso é tratado com a compostagem? Como que é o tratamento dos resíduos orgânicos? Então, na audiência pública, foi questionado, né, mas e os orgânicos, né? Não, isso não é da minha pasta, não lembro quem realmente disse, isso é da Secretaria do Meio Ambiente. E eu entendo essa resposta, mas lamento essa resposta, porque entendo que foi dito de que, então, só lá o cacau, só as 50 composteiras que foram distribuídas, é isso que é a compostagem? Não é bem assim, né? A compostagem, ela é o tratamento adequado para a maior fração da gestão de resíduos.
Se a gente está falando de gestão de resíduos, a gente precisa saber o que é compostagem. Então, vamos saber o que é compostagem. Está aqui um exemplo da Califórnia, né? Então, vejam, é um sistema que envolve logística, que envolve engenharia, né? Compostagem em larga escala. A compostagem não é só algo que a gente faz na nossa casa lá com uma caixinha pequenininha. Também pode ser. Mas tem aqui a compostagem em larga escala. A gente tem aqui, como exemplo, na Califórnia, bom, até nos Estados Unidos, né, são cerca de 4.750 plantas de compostagem. Só na Califórnia, cerca de 160. A gente vê aqui 38 recebendo alimentos, sobras de alimentos. Ou seja, a diferença aqui são compostagens que estão focadas nas podas de árvore, né, nos verdes. Então, aqui um outro exemplo da região de Nova York. E aqui a gente pode ver que essas cananetas, elas têm dois objetivos. Um é receber o líquido, né, o biofertilizante que escorre das leiras. Outro é injetar oxigênio, porque é um processo anaeróbio. E você injetando oxigênio, você melhora a eficiência do processo. Então, vejam, tem tecnologia aqui. Essa aqui é uma planta na Alemanha. Está lá, 160 mil toneladas por ano. Essa planta sozinha seria suficiente para fazer a compostagem de todos os resíduos orgânicos de Santos, São Vicente e Guarujá juntos. Então, vejam a dimensão, inclusive, aqui, né, dos carros e das leiras. Aqui a gente tem leiras feitas, né, preparadas há menos tempo. Essas aqui já em processo de maturação. Então, vocês vejam, aqui tem um tecido. Esse tecido é um tecido semipermeável, onde ele permite que os gases produzidos pelo sistema de compostagem saiam, ao mesmo tempo não permite que a água da chuva entre. Ele tem também aqui sensores, né, espetados, que estão fazendo uma leitura contínua. E toda hora que a taxa de oxigênio cai, lá de um set point, ele injeta oxigênio, mantendo o sistema em altíssimo desempenho. Então, vejam, a compostagem é algo de quem conhece resíduos, de quem está comprometido com a eficiência do processo. É algo da engenharia, né? E existe todos esses exemplos que a gente deve, acredito eu, aprender com os bons exemplos, os exemplos mais eficientes. E isso não é algo distante da gente. Em Florianópolis já tem um sistema desse. Tem aqui a Composul, né, que inclusive tivemos uma conversa com eles na Semana da Compostagem, em maio. Aqui em Florianópolis já há esse sistema. Já estão compostando, só essa empresa composta hoje cerca de 40 toneladas dia. Bom, tem a biodigestão que eu vou precisar passar, mas, então, voltando no sistema aqui da Califórnia, tem toda também uma logística, né, para que cada componente dessa fração, ela tem já um local separado, um compartimento separado nos caminhões, para você não ter esse cruzamento, porque é sempre muito mais eficiente, né, você não misturar e do que depois ter que separar, né? E aí, esse sistema, né, que é muito interessante, mas ele é dependente de um altíssimo investimento. Né? Então, essa é uma planta que, se a gente digitar lá no Google, né, tem vídeos que mostram essa planta. É uma planta que tem muita automação, né? Então, tem ali, por exemplo, né, estão lá todos os resíduos recicláveis juntos. Então, uma primeira esteira imantada, retira o que é metal, e depois os outros materiais têm sensores a laser, lendo a densidade dos materiais, e sopradores automáticos que vão fazendo essa separação automática. Então, é muito interessante, mas já é um sistema que exige um alto investimento. Então, nós entendemos que existe um outro modelo que é ainda mais adequado aqui à nossa realidade, que é o modelo italiano, onde você tem a mesma coleta porta a porta que a gente está acostumado, só que ela é diferenciada. Então, aqui, como é que eles fazem, né? Então, temos aqui as 3 colunas, é o doméstico, a área rural e o comercial. Então, o doméstico é orgânico, segunda, quinta e sábado. Terça é papel, papelão e vidro. Quarta, plástico e metal. E na sexta-feira, o rejeito. Né? E as diferenças aí dos outros dias.
Então, como é que é feito o pagamento por isso? A pessoa só paga pelo rejeito. Então, se ela separa direitinho os seus orgânicos, se ela separa direitinho os seus recicláveis, ela não paga por isso. Ela só paga pelo rejeito. Porque esse é o maior custo, né? É isso que vai ter um tratamento, que vai ter que ser levado para o aterro sanitário, que tem um custo adicional. O restante está dentro da economia circular, né? Isso vai acabar gerando receita, emprego e renda, inclusive. E isso também não quer dizer que a gente, de um dia para o outro, a gente tem que adotar esse sistema, né? A partir de amanhã o pessoal vai ser assim. Claro que não, né? Então a gente começa gradualmente, um dia, vamos supor, né? Então vamos começar a separar só o que é plástico na terça-feira. Continua o mesmo sistema normal, como a gente está acostumado, vamos separar só o plástico para terça-feira, em um bairro. Aí depois você expande para um segundo bairro, né? Você vai ganhando maturidade em todo o sistema, aí te permite, está tudo certo, está rodando direitinho, já se acostumamos com isso, a gente parte para um novo produto, né? E com isso a gente vai ganhando eficiência, porque a coleta monomaterial, sem misturar tudo, é o que vai dar eficiência ao processo, né? Repito, é muito mais eficiente a gente encaminhar as coisas separadas, e não é eu tenho que separar, não, é a gente que mistura, né? Nada está misturado, está tudo separado. Então, encaminhando separado, a gente consegue muito mais eficiência do que misturar tudo, e depois lá na cooperativa você tem que revirar o resíduo da cidade inteira, tudo misturado, para separar cada coisa, né? Então, a gente facilita muito o processo, né? A gente ganha eficiência. Uma outra coisa é a questão da transparência, a começar até pelos sacos plásticos, né? Que você leva esse resíduo. Então, você passa a ter mais consciência, né? Do que a gente está gerando, do volume, da quantidade de cada um dos materiais. Um vizinho pode começar a verificar o outro também, né? Tem aquela coisa que não está escondido, né? Transparência ajuda, todo o sistema é oxigenado por essa ideia da transparência e de que a gente está buscando uma eficiência para toda a sociedade. E isso leva, né, a esses dados aqui. Então, a grande maioria das cidades italianas hoje tem um desvio de aterro de mais de 70%, sendo que tem um caso aqui, 98%, mostrando que sim, é possível a gente se aproximar muito desse zero utópico, né, que a gente defende. Inclusive, aproveito para fazer aqui aquela pergunta provocativa, né? Se a gente não defende o lixo zero, quanto lixo a gente defende? A gente vai defender o lixo, uma cultura do lixo, ou a gente vai defender a cultura do recurso, né? Da matéria-prima, da eficiência? Aqui também, inclusive, são dados de uma universidade na Itália, né? A Itália é um ótimo exemplo, porque com toda essa experiência, tem uma universidade hoje que ela se dedica a estudar essa questão dos resíduos, né? Com dados muito práticos e reais do processo que eles viveram. Então, está ali o tanto que você consegue reduzir de custo do sistema, quanto mais você avança na coleta diferenciada porta a porta. Inclusive, né, tem um professor que começou todo esse sistema Zero Waste lá na Itália. Ele se dedica hoje a pesquisar materiais. Então, esse material não tem reciclagem, é lá um rejeito. Mas por quê? A gente consegue desenvolver um processo para fazer a recuperação, a reciclagem desse material? Ou a gente consegue desenvolver um material para substituir esse outro material? Então, é nesse nível que eles estão, e vejam, isso é questão de tempo, né? Então, a gente sai desse círculo vicioso que a gente está, né, de lixo, não tem jeito, é lixo para todo lado. A gente entra num círculo virtuoso, né, de reduzir isso e começar a olhar para uns 15%. Como é que a gente reduz isso? Né? Que tecnologias, que sistemas que a gente precisa? A gente entra num ajuste fino, todos passando por uma boa educação e por transparência do sistema. Aqui eu penso que é importante esses dados, porque eu acho que eles dialogam muito com o processo da PPP. Então, aqui mostra o quê? Algo que é interessante no edital é o aumento, né, dos containers, dos PEVs. Mas a experiência mostra que você consegue elevar o nível, né, de reciclagem ou de aproveitamento dos materiais até 20%. Se você inclui os orgânicos numa coleta diferenciada, você consegue elevar isso até 40%.
Agora, se você implementa a coleta diferenciada porta a porta, você consegue chegar a 70% de desvio de aterro, de reciclagem, de aproveitamento. E se você inclui o pagamento pelo rejeito, né, que aqui é o pay as you throw, né, o pagamento que você faz pelo rejeito, você consegue índices acima de 80%. Por isso, com base nisso, é que a gente defende esse sistema. E a realidade nossa é essa, né? Dados da Brelp, a gente gasta cerca de 25 bilhões de reais por ano com a limpeza pública. A nossa taxa de reciclagem é baixíssima e nós temos hoje mais de 14 mil desempregados. E o lixo zero é a resposta para tudo isso, né? É diminuir esse custo, é aumentar os empregos com redução de custo. Então, aqui tem um simulador, né, do Instituto Lixo Zero, onde aqui estão os dados de Santos, né? População estimada, a composição gravimétrica que nós temos, né, que já tem 10 anos, e o que aqui mostra. Então, aqui a nossa taxa de reciclagem de apenas 7%, a gente tem a possibilidade de aproveitar todo esse material. Então, aqui esse azul é diferente desse azul, tá? Esse azul aqui são os orgânicos, né, a maior fração, e você aproveitando todos os materiais, tendo uma pequena fração de rejeito, caso você institua o lixo zero. Você vê que você tem uma grande economia, o custo cai, né, conforme você implementa o sistema, ao mesmo tempo que você gera cerca de 2 mil empregos. Esse sistema tem a oportunidade de gerar cerca de 2 mil empregos na cidade de Santos, ao mesmo tempo que diminui em cerca de 25 milhões de reais o custo, ao mesmo tempo que você gera receitas de mais de 4 milhões, né, com o sistema de reciclagem, as notas fiscais da venda dos materiais. E o caso, né, o benchmarking nacional que nós temos, que é Florianópolis. Essa experiência mostra que é muito importante a participação social, o engajamento da população, entender o problema que ela vai ajudar a resolver. E existe aqui uma metodologia, né, que pode ser separada em 4 etapas. Então, uma primeira de inoculação. O que é a inoculação? Isso vem, acho que, da microbiologia mesmo. Você inocular, você inserir um conceito, né, uma ideia que você vai desenvolver. Aí você tem a construção de um novo acordo social, né? Então, com base nessa inoculação, que aqui tem uma campanha, né, publicitária, tem uma campanha de conscientização para comunicar isso para a sociedade precisa entender o que está acontecendo, entender o problema, que ela vai ajudar a resolver, né? Precisamos trazer a sociedade junto. E aí, construir um novo acordo social. O que é isso? O que isso quer dizer? A gente tem um acordo social hoje. Embora a gente não pense muito nisso, o nosso acordo social coloca tudo num saco preto e coloca na sua porta, tal dia, tal horário, que um caminhão vai passar e levar, né? Esse é o acordo que nós temos hoje. Então, o novo acordo social é o que a gente está propondo, né? Então, isso precisa ser construído com a sociedade. E aí, posteriormente, lixo zero como política pública e uma infraestrutura que dê suporte a isso. Então, rapidamente, né? Então, essa inoculação, a sensibilização, até o novo acordo social, isso passa por esse plano de comunicação que eu citei, mostrar para a sociedade quanto é que custa, qual o impacto técnico, financeiro, social, ambiental, cultural, porque a gente só conhece um sistema. A gente precisa desse menu de opções para entender que existem outros sistemas mais viáveis, né, mais eficientes e com transparência. Sem transparência, a sociedade ela não compra, né? A sociedade está cansada de ouvir conversas, de ouvir histórias, e com transparência você mostra que, olha, não, tem seriedade aqui, isso está sendo feito, você está acompanhando o resultado, né? Opa, legal, vou participar disso. E valorizar o trabalho dos profissionais da coleta e triagem é fundamental. Eles são atores importantíssimos nesse processo. A construção do novo acordo social passa por um GIRS, né, que é um grupo interinstitucional dos resíduos sólidos, que a gente pretende criar aqui no município. Porque é ele, né, que, sendo composto pela sociedade civil, pelas cooperativas, pelas universidades, pelo poder público,
pelas empresas, todos juntos, debater, discutir e definir qual que é o modelo de gestão de resíduos que a gente entende como mais adequado para a nossa cidade. E fundamental, a gente parece que está esquecendo de cumprir a própria lei municipal, né? A Lei Complementar 952, de 2016, de Santos, ela já define que o resíduo orgânico, o resíduo reciclável úmido, ele deve ser segregado. Está lá no seu artigo 5º. Então, e aí o lixo zero como política pública. É fundamental que haja uma lei, que haja uma meta. Então, o exemplo de Florianópolis é esse, né? Então, lá em 2018, Florianópolis decretou, então um decreto do prefeito, onde diz que, olha, nós vamos ter lixo zero até 2030. Lá com uma meta, né? A gente vai conseguir reciclar 60% dos secos, né, dos recicláveis, e 90% dos orgânicos. Então, isso é interessante que seja uma meta até 2030, legal, mas metas também intermediárias são muito bem-vindas, né? Por exemplo, o poder público ele vai ser lixo zero até 2024. É interessante, né? O poder público dá o exemplo, e claro que é muito mais fácil a gente resolver a gestão de resíduos de alguns espaços, né? Do poder público, no caso, com seus equipamentos, que tem uma estrutura, né? Tem uma possibilidade de atuação muito maior do que individualmente todas as casas da cidade. Depois, os grandes geradores podem ter uma meta até 2026, por exemplo, né? Inclusive, né, existe a certificação lixo zero, né? Eu sou consultor, auditor, credenciado, então a gente também pode ajudar as empresas até não só tratarem os seus resíduos de forma adequada, como extraírem interesses disso, né? Porque assim como existe o sistema da qualidade, sistema ambiental, sistema de segurança no trabalho, o que é isso? É uma melhor gestão com redução de custo, né? Então, a gente vai trabalhar a redução da energia, do consumo de energia, redução do consumo de água. Então, existem ganhos econômicos para além da empresa poder fazer um marketing positivo e vender, que ela, sim, ela está preocupada com o meio ambiente, e ela tem um sistema, e ela consegue a certificação lixo zero, quando ela comprova um desvio de aterro de 90% dos resíduos. É bastante exigente, sim, mas é possível. Existem diversas empresas certificadas no Brasil hoje. Enfim, e estou dizendo isso para que contem conosco, né? A gente quer, sim, ajudar as empresas também a participarem disso e extraírem ganhos disso, ambientais, sociais e econômicos também, por que não? Então, lá em Florianópolis, depois daquele decreto, houve uma lei, né, por iniciativa do Marquito, um vereador, acho que um grande exemplo para todo o país, onde tem lá, né, a obrigatoriedade da destinação adequada dos resíduos orgânicos para compostagem e com metas escalonadas por ano. Também, na sequência, o Distrito Federal também tem uma lei, também com a obrigatoriedade da compostagem dos orgânicos. O Distrito Federal, ele também está num processo muito interessante, já tem também casos de compostagem em larga escala, já tem uma quadra lixo zero, lá são divididos em quadras, né? Então já tem uma quadra lixo zero, também é outro exemplo. Perfeito, perfeito. É uma boa comparação mesmo. Florianópolis e Santos têm muitas coisas em comum. E na sequência vem uma infraestrutura, né, que dá suporte a isso. Então, em 2017, Santos, Florianópolis e Lages conseguiram um edital junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto com a Caixa Econômica Federal, e conseguiram um recurso de cerca de R$1 milhão. E Florianópolis usou muito bem essa verba, né? Investiu em caminhões para fazer a coleta seletiva, separada desses orgânicos, em trituradores de poda, e eles verificaram que, em cerca de 10 meses, esse investimento foi todo recuperado. O tanto que você economiza, né, com aterro e com transporte para levar isso para mais longe, em menos de um ano, esse investimento ele retorna. E aí você vai fazer uma boa comunicação dos resultados e buscar a melhoria contínua desse processo, né? Com indicadores de desempenho
claros, transparentes. Então, uma coisa incrível que Florianópolis alcançou agora, eles têm um site com todos os dados relativos à gestão de resíduos em tempo real. Quando eu fiz a apresentação no Condema, há um mês atrás, tinha um delay aqui de cerca de 3 a 5 dias. Hoje, consultando, já tenho o dado de hoje aqui no sistema. Então, hoje está em tempo real mesmo. Isso é incrível. O que a gente tem aqui? A gente tem o tanto que eles já estão desviando de aterro e essa taxa do que a CONCAP, né, no caso, que é a autarquia que cuida da gestão de resíduos, porque essa taxa é muito maior, né? Aqui não tem aquelas 40 toneladas da Composul, né, que é uma empresa que composta resíduos orgânicos. Aqui não tem a família Casca, a Revolução dos Baldinhos, das universidades, as empresas que fazem reciclagem de materiais eletrônicos, a UIDU, também, que é uma super empresa. Enfim, porque aí é isso que Florianópolis vive hoje, né? Com a implementação desse sistema, várias startups, elas surgiram, né? E existe hoje um boom dessa nova economia, a economia que mais gera emprego, a economia que mais se desenvolve, não só distribuindo riqueza na cidade, como que gerando mais empregos, né? É incrível. E trabalhando a regeneração, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você pode fazer aqui o filtro que você quiser, você pode pegar um dia, um mês, um trimestre, um semestre, o ano que você quiser, desde 2017, é os dados que tem. Você também pode fazer um filtro por bairro. Você pode clicar aqui e ver o dado de cada bairro. Que bairro está mais avançado? Que bairro está um pouquinho mais lento? Então, vejam, né? Esse é o exemplo de transparência que a gente precisa. E vejam se uma sociedade, olhando isso, eles não levam isso com seriedade. Entendem que o poder público está, sim, determinado a uma gestão eficiente dos resíduos e ele embarca junto. Aqui os dados da compostagem, né? A gente vê que cerca de 3/4 são as podas de árvore, cerca de 1/4 são as sobras de alimentos, enfim, a economia com o sistema, enfim, etc. Lages, a outra cidade também conseguiu essa verba, tem um caso incrível. Então, um professor, né, o Germano Gittler, que desenvolveu um método prático de compostagem, que automaticamente você planta em cima. Para além desse sistema prático de baixíssima manutenção, a estratégia foi desenvolver e espalhar isso pelas escolas do município. Então, hoje, todas as escolas compostam 100% dos seus resíduos orgânicos. As universidades, tem um presídio lá em Lages, o presídio composta 100% dos seus orgânicos. Hoje, acredito que Lages seja a cidade que mais composta no Brasil, em termos per capita. Também tem a cidade de Guarulhos, né? Eu citei já Brasília, é um bom exemplo. A cidade de Guarulhos tem um departamento lixo zero na prefeitura, né? Um departamento pensando de forma transversal como é que a gente implementa isso, né, no município. Bom, então, qual que é o futuro? A gente não sabe qual é o futuro, né? É difícil ter uma bola de cristal, mas relativo à gestão de resíduos, certamente o futuro é lixo zero, porque estão falando de eficiência, né? O que é eficiência? É economia, é geração de emprego, é geração de dividendos para o município, é transformar custo em recurso, né? É transformar um problema em oportunidade. Bom, e aí, entrando no manual, né, no edital, a gente vê que a gestão de resíduos urbanos ela está inserida no plano de gestão de resíduos sólidos urbanos, né? E, por sua vez, está desatualizado o plano municipal. Tem um estudo gravimétrico, já fez 10 anos, né, esse plano. Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, inclusive, fala em atualizações a cada 4 anos. Então, a gente tem uma defasagem, né, e é urgente a revisão do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Ao mesmo tempo, esse Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ele está inserido no plano de saneamento, né? Saneamento são 4 coisas, né? É água de abastecimento, é esgoto, é drenagem e é resíduos sólidos. Plano que está em revisão, no momento está sendo revisado, mas por um grupo de trabalho criado,
né? Não está sendo revisado pelo CONDEMA. Foi criado também um Conselho Municipal de Saneamento, também não está sendo revisado por esse conselho. Então, criou-se aí, de forma pouco transparente, um grupo de trabalho técnico para fazer uma revisão de algo que o CONDEMA não tem acesso, pelo menos eu, enquanto conselheiro, e nas reuniões que nós tivemos, nós não tivemos
Vereador, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa e extensivo também esses cumprimentos à vereadora Thelma. Quero confessar aqui para os senhores a minha esperança e o meu entusiasmo, né, com esse movimento que está ocorrendo no mundo, uma verdadeira revolução da sustentabilidade, tocada por jovens, né, liderada por jovens como Greta Thunberg, e por que não aqui na nossa região, com jovens aí representados pelo vereador e pelos dois Andrés, o André Tomé e o André Estúdio do Meyer, que eu fiz questão que viesse aqui para representar o Fórum da Cidadania. Mas nada disso poderia ser possível sem atitude, né? Sem destemor, porque a realidade é a seguinte: sem liberdade, emancipação e atitude são capacidades raras, né? Porque a submissão ela provoca uma certa acomodação, né? Te dá uma certa tranquilidade. E quando você age, você fica intranquilo, mas depois você se normaliza e você se fortalece, né? É por isso que os fracos são submissos, né? É essa a grande realidade. Eu estou aqui falando para jovens. Eu já estou numa idade, eu falo aqui, não em nome desta ou daquela instituição, ou do Fórum da Cidadania, ou do CONDEMA, ou do CONSEMA. Eu falo aqui em nome da minha neta e dos netos e filhos de todos os senhores, né? Porque o que nós vamos deixar para as futuras gerações? Eu ouvi aqui falar muito em resíduos orgânicos, eu ouvi falar em produtos recicláveis, e falei aqui em revolução da sustentabilidade, que não tem nada a ver com incineração. E por que eu estou falando em incineração? Porque esta PPP tem sim a ver com um projeto de incineração aqui em nosso município. E eu, como falo em nome da minha neta, em nome dos netos e filhos dos senhores, não acho justo queimar aquilo que poderíamos compartilhar com essas gerações lá no futuro. Essa é a realidade. Um projeto de lei aqui nesta casa, vereador, de autoria da vereadora Thelma, que proíbe incineradores de 2017, há 4 anos está nesta casa e ainda não foi pautado. E aqui ouvi falar também de biodigestores, de gestão aeróbia, anaeróbia. E, como eu já disse, não estou mais numa fase de ficar contemplando, lógico, tenho esperança, mas eu tenho pressa. Então, eu gostaria muito, secretário, o senhor falou de sonho, que essa PPP não permitisse a incineração, que obrigatoriamente fosse encaminhado os resíduos para reciclagem, logística reversa e compostagem aeróbia e anaeróbia. E aqui vai como uma proposta de encaminhamento, uma PPP para coleta e tratamento aeróbio e anaeróbio dos nossos resíduos orgânicos, que perfazem a maioria dos resíduos domiciliares. Os resíduos orgânicos são o maior problema, mas podem ser a solução. Agora, neste momento, nós estamos, por exemplo, aqui no Vale do Ribeira, com os bananicultores, com dificuldade, e Dionísio sabe melhor do que ninguém, com dificuldade para obter os fertilizantes químicos. Ora, e nós temos o fertilizante natural, produzido pela compostagem, aeróbia, anaeróbia. Foi falado aqui de Itália. A Itália tem 2 exemplos, André Tomé, positivos, um positivo e outro negativo. O negativo em Seveso, que na época um vazamento de dioxina, que é o que sai pelas chaminés do incinerador, provocou, ou seja, fez com que o Papa da época autorizasse o aborto, senhores. E o positivo, em Salerno tem uma usina de compostagem aeróbia e anaeróbia, sem 1 centavo de lira, totalmente
tocado pela iniciativa privada, senhor secretário, o que mostra a viabilidade econômica destes empreendimentos. Em Mar, na Alemanha, a mesma coisa. Uma usina, um biodigestor anaeróbio processa todos os resíduos orgânicos do entorno, num raio de 150 quilômetros, inclusive, vereador, Frankfurt-Colônia, sem um centavo de marco alemão público, que mostra a viabilidade econômica do empreendimento. Ou seja, o empresário comercializa o resíduo, o adubo orgânico e a energia que é gerada por esses equipamentos. Mais uma vez, eu quero, por exemplo, falaram aqui dos dois planos, um plano municipal de saneamento básico e o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Eu tenho aqui em mãos cópias de 2 requerimentos aprovados nesta casa de julho de 2020, questionando todos esses detalhes elencados aqui. E até hoje esses requerimentos não tiveram respostas. Aqui, requerimento 3955 e 3956 de 2020. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Condesmar, eu peço aos participantes a fala de cerca de 5 a 7 minutos. Boa noite. Fica difícil falar aqui depois da falação do André, que excelente exposição que o André fez aqui, maravilhosa, abrangendo todos os aspectos dessa questão. Achei por demais completa e muito enriquecedora. No entanto, eu queria levantar um único aspecto nessa discussão toda que está sendo travada aqui. Para mim, uma das questões centrais, que eu ainda não compreendi a necessidade absoluta, é a necessidade da PPP, a parceria público-privada. Eu acredito, como muitos disseram aqui, que o Estado é o planejador. É ele quem deve planejar todas essas ações. É o Estado quem deve elaborar e trazer isso para a sociedade. Deve também fazer a fiscalização e a gestão como o órgão supervisor. Mas ainda não entendo que, na verdade, o melhor instrumento para isso é a parceria público-privada. A prefeitura, o governo, alegou a falta de verba do município. No entanto, existem financiamentos nacionais e internacionais. Eu participei de algumas coisas onde estava o World Bank, BID e outros bancos internacionais que fazem financiamento para esse tipo de coisa. Não é a ausência de grana que inviabiliza isso e o setor privado ou uma única empresa é que tenha de fazer isso. Quando o André cita pequenas empresas, ou pequenos consórcios, ou pequenos grupos que podem participar disso, na verdade, teria que haver todo um espaço para isso. Ainda que fosse na parceria público-privada. Mas, indo mais fundo, será que é necessário realmente a parceria público-privada? Um contrato de 30 anos, 35 anos, que vai engessar todas as relações que nós vamos ter daqui até lá? Então, eu peço que a gente também reflita a respeito disso. Eu acho que a Prefeitura de Santos tem um corpo técnico de boa qualidade. Você tem engenheiros, arquitetos, tem uma empresa como a Prodesan, né, que originalmente, ela deveria ser para o planejamento público. Diversos setores técnicos que podem estar fazendo isso. E acho que a gestão do lixo, a gestão pública do lixo, é importantíssima. Acho que tem que ser central, é estratégica. Inclusive para articular os diversos setores econômicos, como disse o André. Se nós temos um determinado material, será que eu não posso trabalhar com alguma empresa que depois faça a reciclagem daquele material?
Isso é fundamental. E o poder público pode ser o articulador disso. Pode ser o propositor, o articulador e o gestor. Deve ser. Acredito eu. Então, é necessário questionar que tipo de relação que nós estamos estabelecendo aí. E aí, sim, obviamente, o modelo que nós estamos escolhendo. Agora, com relação à participação pública, isso é fundamental. Nós já tivemos, no passado, experiências onde nós tivemos centenas de reuniões para discutir o lixo, em uma administração. Milhares de discussões, milhares de propostas. Agora, dizer que fizeram 50 propostas, e que isso é maravilhoso como apresentação, que é isso? Havia reuniões que eram feitas em sociedade de melhoramento de bairros, sindicatos, todo mundo discutindo o lixo, centenas de pessoas em cada reunião. Como é que é isso? O próprio processo de conscientização da população, seria necessário campanhas publicitárias falando dessa questão da coleta, da separação do lixo, da reciclagem. Nós não temos isso. A sociedade está alienada a essas questões. Ninguém sabe de nada disso. É bem possível que nem saibam o que é que nós estamos discutindo aqui. Então, é necessário haver uma comunicação de massa, campanhas publicitárias massivas, para que as pessoas tenham consciência do que é que tem que fazer. Muito obrigado. Bom, pessoal, representando aqui a Concidadania, o Fórum da Cidadania, eu não podia deixar de ressaltar uma questão, secretário, que eu acho que é extremamente importante. É o processo de participação da sociedade. Nós temos na nossa cidade conselhos de vários temas. Nós temos organizações sem fins lucrativos, com uma equipe técnica, com pessoas altamente qualificadas. Nós não estamos aqui querendo apontar erros, nós estamos querendo contribuir e fazer junto. A gente mora aqui, todo mundo mora aqui. A gente quer um serviço de excelência. E me desculpa, inovação não aparece muito nessa proposta. O que o André traz de exemplos, de como a gente pode ser uma cidade inovadora, como é, Santos é inovadora. Como que a gente vai aceitar uma proposta que não tem inovação, com todos esses anos de experiência que a gente tem? Me desculpa, eu participei da implantação do lixo limpo há quantos anos atrás? O que nós evoluímos de lá para cá? Quase nada. E eu concordo com o Condesmar. Parou a publicidade, ninguém fala mais, ninguém incentiva a população, as pessoas esquecem, né? Então, fazer um trabalho porta a porta, como foi feito com o condomínio sustentável, por exemplo, para levar um pouco mais de conscientização para as pessoas sobre o uso de água, sobre o encaminhamento adequado do lixo, enfim. É isso que a gente precisa. E, me desculpa, a participação desses segmentos da sociedade, as universidades, as organizações sociais, que são técnicas, que entendem, que têm conteúdo para contribuir, elas são essenciais. Então, nós estamos com pouco tempo. Desculpa, nós estamos em quase 2 anos de pandemia. As pessoas não têm acesso à tecnologia da forma como a gente acha, que todo mundo vai acessar e vai entender uma documentação de 100 páginas, técnica. Impossível, gente. Nós estamos em pandemia. Não dá para fazer esse processo corrido. É um processo sobre um serviço essencial. Essencial para a população, que é a gestão dos resíduos sólidos na nossa cidade. Então, eu, que estou representando, que já trabalhei no SESC, e quando eu participei da implantação do lixo, da separação do lixo em Santos, eu trabalhava no SESC, e trabalhei isso com
com educação lá no SESC, eu fico pensando que eu hoje, representando a Concidadania, eu tenho obrigação de alertar e de nos colocar à disposição do serviço público e de todos os parceiros para contribuir para que a gente faça uma proposta que seja público-privada ou que a gente encontre outro caminho, mas que tenha a participação desses segmentos: universidade, organizações sociais, poder público, legisladores. Os vereadores precisam, sim, se informar mais, se propor mais a conhecer essa proposta, até para poder votar, enfim, porque não é um serviço qualquer. Então, esse era meu papel aqui, reforçar um tempo maior que a gente precisa para isso e um envolvimento maior dos cidadãos dessa cidade. Obrigada. Muito obrigado, Marise. A máscara também. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Marcelo Adriano, estou o presidente da ONG Sem Fronteira, né? Quero dizer a vocês, boa noite à mesa, secretários, vereador, obrigado pelo convite, importantíssimo esse tema. Eu estou fazendo faculdade de Direito, hoje eu tenho prova e eu estou aqui. Então, todos vocês que estão aqui, a gente tem o meio ambiente no sangue, precisa gostar. Porque quando se fala de meio ambiente e tem uma audiência como essa, tão importante, a gente repara que até faltou os vereadores da nossa cidade. Porque quando fala do tema meio ambiente, só vem quem gosta. Agora, se fosse qualquer outra coisa que estivesse acontecendo aqui, eu tenho certeza que estava cheio esse plenário. Então, assim, são 3 mandatos, Paulo Alexandre e 1 do Rogério agora. Amo a cidade de Santos, nasci aqui, minha família é daqui. Então, assim, nós podemos ser referência para o mundo. Assim como o vereador Furtado apresentou essa lei tem gente que me ligou do Amapá pedindo a lei para poder pedir para um vereador apresentar lá. Cubatão, Guarujá, recentemente eu falei com o secretário de Meio Ambiente, ele falou assim, Adriano, nós conseguimos apresentar a lei que o Furtado fez aí e foi aprovada aqui. Então, o mesmo sistema que é na cidade de Santos é o mesmo sistema na cidade de Cubatão, Guarujá, e eu tenho certeza, acho que até a de São Vicente. E aí, gente, durante esse período todo, várias vezes que teve audiência, eu estive aqui e eu gostaria muito que essa gestão agora do nosso prefeito Rogério Santos, que teve meu voto e o voto da minha família, que ele tivesse uma tratativa com os catadores de forma diferente. Porque eu quero até direcionar uma pergunta para o secretário Fábio, e que me preocupa, se você joga isso na mão de uma empresa, qual que vai ser o critério para a escolha da cooperativa? Porque o catador, ele quer administrar o seu negócio, a nossa luta é essa, a gente não quer ser empregado, a gente quer administrar o nosso negócio. Então, alguém que venha com poder maior do que o que a cooperativa tem hoje, eu passo a ser o quê? Eu continuo organizando e administrando minha cooperativa ou eu viro empregado? Hoje, diante dessa pandemia, tem muita gente desempregada. E através das cooperativas e através desse trabalho de coleta seletiva, a gente consegue gerar muito trabalho e muita renda. Para vocês terem uma ideia, no mercado, eu estou ali no centro da cidade, na Rua da Constituição, a gente tem uma problemática muito grande que está acontecendo dentro da cidade. A gente sabe que a maioria dos catadores tem seus problemas pessoais, desde o psicológico até o uso de entorpecente. Mas a questão dele usar a droga dele, o que seja, isso é um problema dele, a gente não tem nada a ver com isso. Mais importante é você gerar a condição dele ter o trabalho dele e dele sustentar. Porque quando você tira o trabalho dele, o que acontece? É o que está acontecendo hoje no centro. Arrombamento, roubo da boca do boca de lobo, a tampa do bueiro da Sabesp. Aí ele pega aquele carrinho de mercado, vai fazer a coleta, a prefeitura vem e toma dele, porque aquilo é um produto de furto, pertence ao mercado, ele está andando, fazendo a coleta dele, vão lá e tiram o carrinho dele. Aí o que acontece? Acontece isso que está acontecendo no centro. Aí vem um monte de empresários do centro reclamar do que está acontecendo. Mas é simples de resolver. São 3, 4 gestões
Cadê as cooperativas da cidade de Santos? Não tem. Só tem nós e a Comares. Por que não teve mais? Porque hoje, para vocês terem uma ideia, a gente paga 10 mil de aluguel lá. Eu não tenho apoio da prefeitura financeiramente. A gente tem um bom relacionamento, entendeu? Mas, assim, o que a gente precisa do investimento e do dinheiro, isso não tem. Então, assim, a gente conseguiu sobreviver até o dia de hoje com a venda do material, a administração do nosso trabalho. No começo da lei, nós tínhamos 100 prédios. Sabe quantos prédios a gente tem hoje, que a gente faz coleta? 8. Todos os outros prédios desistiram. Não tem fiscalização, para que eu vou pagar para destinar o meu resíduo? Poderia ser o contrário. A gente não precisa ser punido primeiro para querer fazer a coisa certa. Aí entra o trabalho de quê? Trabalho de conscientização. Não adianta espalhar lixeira pela cidade se não tem um trabalho de conscientização. Os dois têm que caminhar junto. Você tem que dar a condição para a pessoa poder destinar o seu resíduo, mas, ao mesmo tempo, trabalhar a conscientização dela, porque senão não adianta. Hoje eu não consigo jogar um papel de bala no chão, e assim eu educo as minhas filhas. Não jogue o papel de bala no chão. Pai, mas cadê a lixeira? Então também tem que ter lixeira. Então é preciso o poder público nos chamar, sentar para conversar e falar, gente, vamos resolver o problema, e a gente consegue resolver vários problemas. Social, que é gerar o trabalho e renda para essa população em situação de vulnerabilidade, que estão na rua. A gente consegue melhorar a condição de fazer a destinação correta. Hoje eu vejo que muitas vezes convida para propaganda só a atriz, artista famoso. Por que não bota o catador para as pessoas verem e saber que, com a separação do seu resíduo, quem ela vai estar ajudando? Às vezes você coloca uma pessoa tão bonita lá falando que as pessoas acham que é moda. É que nem esse negócio, lixo nos oceanos. De onde vem o lixo? Da terra, pô. Então é aonde a gente tem que cuidar. Não adianta eu ficar falando de oceano se eu não consigo separar nem o meu resíduo, se eu não consigo fazer a destinação, se eu não tenho um estímulo para poder fazer a destinação por falta de uma publicidade, por falta de uma propaganda. Cadê a lei do ex-vereador, atual deputado Kenny Mendes, que não poderia jogar bituca de cigarro no chão, que você seria multado? O que mais você vê é bituca de cigarro no chão? Cadê o incentivo nas escolas, que foi aprovada uma lei que o vereador Banha apresentou, que nas escolas teriam que ter educação ambiental? Mas educação ambiental, gente, ela tem que ser feita por quem conhece. Porque muitas vezes eu vou em palestras, vereador, é o cara que trouxeram dos Estados Unidos, biriri, bororó. A primeira palavra que o cara fala é assim, o lixo reciclável. Aí eu já passo a mão na cabeça. Lixo reciclável não existe, gente. Ou ele é lixo, ou ele é reciclável. Aí depois o cara fala um monte de baboseira que não tem nada a ver, dificultando. Olha, você tem que pegar o resíduo, lavar ele, secar, embrulhar, colocar no papel escrito, isso dificulta. Quando eu faço as minhas palestras, eu falo para o pessoal, gente, separa. Ah, mas precisa lavar? Você quer lavar? Lava. Vamos começar a separar. Porque se a gente não falar separa, lava, faz isso, a pessoa já desiste. Eu não lavava, hoje eu lavo. Por quê? Porque, aos poucos, foi criando essa conscientização. Então, não adianta a gente dificultar demais para as pessoas. A gente tem que facilitar, dar as condições necessárias para que elas possam fazer a parte delas, o poder público fazer a parte dele, cooperando junto com as cooperativas, para poder facilitar. E aí, secretário Fábio, eu quero dizer que eu sou parceiro do poder público. Agora, o que falta é o poder público ser meu parceiro, né? Então, a pergunta que eu lhe faço, e que me causa uma certa preocupação, dentro desse contrato, dessa PPP, quais são as garantias de que as cooperativas terão liberdade para a sua gestão, e quais serão os critérios que serão adotados para que a gente não possa vir a beneficiar somente uma cooperativa e a outra não? Então, isso é que me preocupa, porque eu acho que tem que ser um espaço aberto para todos, e não uma coisa, você é meu amigo, tá tudo bem, você não é meu amigo, você vai ficar passando dificuldade. Então, eu gostaria de ouvir essa pergunta, e o secretário de Meio Ambiente não está aqui, mas eu quero parabenizá-lo, e espero e desejo que o secretário faça uma gestão tão boa, nesse momento que ele está. A gente teve essa pandemia, acho que não houve muito tempo para ele poder fazer as coisas que são necessárias, mas, assim, eu espero que o secretário de Meio Ambiente, Márcio Paulo, consiga tirar do papel muita coisa que está dentro daquela secretaria, para que a nossa cidade volte a respirar e volte a nos incentivar
da forma que é necessária para que a gente faça as coisas que são precisas. Tá bom? Obrigado, viu, a todos. Vou ser bem breve. Boa noite à mesa, boa noite aos telespectadores. Queria fazer 2 perguntas para o André Tomé. Lá na Escócia foi feita mais ou menos quase um mês aí o negócio da COP26 sobre as mudanças climáticas. Uma pergunta que eu faço para ti: qual a importância da compostagem para a mitigação dos gases de efeito estufa sobre a compostagem? E a segunda pergunta, geralmente o pessoal fala assim, pô, mas se fosse compostar todos os resíduos da Baixada Santista, não teria onde colocar essa quantidade enorme. Você tem ideia, mais ou menos, o que nós podemos fazer com essa quantidade grande se fosse reciclada a nível metropolitano, todos esses resíduos, e inclusive para geração de emprego e renda? E também outra pergunta para o secretário Fábio. O problema é o seguinte, os caminhões que fazem a coleta seletiva em Santos, tem esses caminhões basculantes. Então, quando o pessoal tem aquela paciência de fazer a reciclagem, aí passa esse caminhão basculante, lá dentro vira uma maçaroca terrível, vira girando aquilo ali, aí quando chega na cooperativa, quando os cooperados vão reciclar aquilo ali, quase a metade vai ter que jogar fora. Não dá para substituir esse caminhão basculante por caminhão gaiola. Só isso, obrigado. Muito obrigado, Dionísio. Eu passo a palavra para o André Steinmeier. Obrigado. Como eu estava falando, o que o Dionísio falou me lembrou também de uma coisa que o Ibrahim sempre fala, né? E que o Brasil é um país exportador agrícola, mas também importador de fertilizantes, né? 70% do que o Brasil utiliza de fertilizante nas suas produções, nas suas safras agrícolas, é importado, né, de outros países. Sendo que a gente desperdiça esse recurso, né, que poderia ser muito bem utilizado, os resíduos orgânicos, para fertilização de áreas rurais, mas também de recuperação de áreas degradadas, né? Porque a gente tem muitas áreas degradadas que precisariam ser recuperadas aqui no Vale do Paraíba e na região aí, aqui mesmo, né? Como foi muito bem falado pela Marise, né? A gente precisa de uma discussão muito importante, né, sobre esse assunto, né? É um serviço fundamental, né? A gente vê que se faltar uma semana um serviço desse, a cidade vira um caos, né? A gente já viu acontecer em São Vicente, como aconteceu, né? De ficar uma semana sem coleta de lixo. E o que acontece, né, com a cidade quando tem essa falta? É um serviço fundamental e precisaria de ter muito mais participação social, que a gente vê que tem realmente, né, 50 participações, eu acho um número pequeno ainda também, né? E como foi colocado também pelo André Tomé, a gente precisa trabalhar essa questão do cuidado, né? A gente tem que mudar essa visão de que o lixo é um problema, que a gente coloca na porta para o lixeiro levar embora, para que a gente comece a se preocupar, assim como a gente se preocupa com o que a gente come, se preocupa com o que a gente veste, a gente tem que se preocupar também com o lixo que a gente gera. Não é uma mágica, assim, né? A gente coloca na porta e vai embora, e a gente tem que se preocupar com o que vai acontecer com esse lixo. A maior parte da população de Santos nem sabe que existe um aterro sanitário, para onde é levado o seu lixo, né? E a gente precisa saber, como foi também citado, pilotos, né? Que, como bem a prefeitura está fazendo, né? Com relação a esse piloto das feiras livres, né? Do Composta Santos, que é um piloto, né? Que se expandiria para trabalhar outras formas de resíduos orgânicos, né? Lá na Estação da Cidadania, a gente também tem quase um terceiro cacau, né? A gente faz lá o Dionísio, o César, o Márcio Meleiro, várias pessoas, né? A gente já está, porque eu também faço parte desse coletivo, né? A gente tem uma parceria lá com a ONG, né? Com a Cidadania, a gente está compostando 1,3 tonelada por mês de resíduos orgânicos, 100 famílias aproximadamente, e nisso a gente já consegue, só com essa quantidade de pessoas, né, de famílias atendidas, a gente já consegue remunerar 2 pessoas. Então, é um serviço que tem potencial de gerar emprego e renda, sim,
e gerar alimentos, né? A gente está gerando lá uma horta que a gente produz couve, tomate, de tudo, né? Tem de tudo lá. É impressionante. Então, é um trabalho que a gente tem que aproveitar esse conhecimento para que a gente leve adiante esse trabalho de como a gente vai enxergar esses resíduos sólidos, né? E como foi falado também pelo secretário Márcio Paulo, muito bem lembrado, que a educação é fundamental das crianças, né? E a gente percebe que nesse contrato a educação tem um valor percentual pequeno, né? É acessório, é um valor alto, né, de 1 milhão, mas é um valor acessório. Deveria ser um valor prioritário, né, um serviço prioritário que se implante desde o começo, né, para que a gente consiga fazer isso, essa mudança cultural, né, porque apesar das melhorias, né, propostas nesse contrato, inclusive do caminhão gaiola, né, para os recicláveis que vai ter também a questão do transbordo, várias melhorias, né, nesse contrato, mas são melhorias incrementais, não são melhorias que a gente gostaria, né, como a gente uma inovação mesmo, né? A gente precisa de uma mudança estrutural, né, de conceito. E a gente acredita, né, como Fórum da Cidadania, que para esse trabalho, né, a gente precisaria preceder o edital da parceria público-privada, o edital de concessão, preceder isso com uma atualização dos planos, uma consulta mais detalhada da população. Então, nós, como Fórum da Cidadania, junto com o Santos Lixo Zero, acreditamos que a gente deva trabalhar melhor esses conceitos para, em seguida, a gente poder fazer o edital. A gente acredita que precisaria ser trabalhado esse assunto previamente, internamente, de planejamento, com participação de todas essas entidades, né, da sociedade civil, universidades que tenham uma expertise muito grande, não querendo desconsiderar a expertise da FIP, nem da prefeitura, né, mas todos esses participantes, né, quanto mais participantes, melhor, para que a gente consiga fazer um plano bem feito. E, como foi também citado, né, uma parte desse plano, aparentemente, da FIP, foi adaptado de um outro plano, né, porque incluía iluminação pública. Então, teve essa questão que o documento ficou meio que parecendo que foi adaptado de outro que já existia, não considerando a realidade. E eu também queria lembrar uma outra coisa que isso um incremento aí que eu coloco, que eu achei um absurdo ter um catamarã para coletar o lixo no mar, né? Como o Adriano falou, o lixo vem da terra, não vem do mar, né? Se a gente fizer educação ambiental para as pessoas, para elas não jogarem lixo nos canais, no mar, esse catamarã não seria necessário. A gente já teve um catamarã, né, em Santos fazendo essa coleta. E as pessoas... E qual foi o resultado disso, né, efetivamente? Né? Eles colocam lá um número, 3 mil toneladas coletadas. Mas e o gasto de energia com isso, e de dinheiro? Será que valeu a pena esse investimento? Será que não seria melhor direcionar para a educação ambiental, e coleta seletiva, e para que as pessoas não façam esse descarte nos corpos d'água, né? Então, são esses aspectos que a gente acredita que devam ser reconsiderados no processo. Obrigado. Muito obrigado, André. Eu passo agora a palavra para o André Tomé. Bom, eu queria primeiramente dizer, secretário Fábio, que não me dá nenhum prazer, absolutamente nenhum prazer, né, fazer críticas ou apontar os problemas. O que a gente gostaria mesmo de fazer é pontuar os bons exemplos, as boas práticas, aquilo que nos inspira, né? Então, estamos, inclusive, aqui à disposição, né, para uma nova conversa com você, com o prefeito, com outros secretários, enfim. É isso que nos motiva. A gente quer realmente mudanças para melhor. A gente não quer ficar aqui só criticando. Mas no sentido de contribuir, né, com essa reflexão, o secretário apontou que esse projeto de PPP traria R$ 316 mil por mês. Foi isso, é esse o dado, né? R$ 316 mil por mês. A expectativa de ganho, André, se eu não me fiz claro, é de ganho de R$ 316 mil numa comparação se isso fosse feito diretamente pela administração direta. Perfeito. Então, se você faz a mesma perspectiva de gasto com
com a administração direta, você tem um ganho de economicidade de R$ 316 mil mês, utilizando essa metodologia. Não, perfeito. 316 mil, então, por mês, a gente anualizar isso chega perto de 4 milhões, né? 3,79 milhões. Então, vamos pensar em 4 milhões. O que a gente mostrou é que a implantação do sistema lixo zero traz uma economia de 30 milhões por ano. Então, se a gente está pensando em economia, vejam a diferença. Eu vou deixar de economizar 4 para economizar 30. Foi falado do valor, né, de quase 1 milhão que foi perdido. Então, a questão não é recurso, a questão é gestão, né? Então, perdeu-se a maior parte desse sistema, desse recurso de R$ 1 milhão, né? Por quê? Porque faltou vontade política. Porque, em comparação, né, tem toda a explicação do secretário, que já se ausentou, né, de que teve a invasão dos caminhoneiros, mas antes disso, né, foi anunciado que no final de 2018 estaria pronto o pátio de compostagem. Isso era possível, mas não houve vontade política. Então ficou-se 1 ano e meio com o argumento de que não, estamos licenciando e fazendo a terraplanagem. A hora que estava pronto, não, agora a gente decidiu que esse terreno não é bom o suficiente e vamos fazer essa compostagem em outro terreno. E aí foi mais 1 ano e meio para fazer de novo o licenciamento da terraplanagem. E depois teve o caso da invasão dos caminhoneiros. 3 anos, né? No caso da Ponta da Praia, por exemplo, a nova Ponta da Praia, apenas como fator de comparação, algo extremamente complexo. Em 1 ano e meio estava pronto, mesmo com questionamentos na justiça, ações, uma série de coisas. Algo extremamente mais simples, como um pátio de compostagem, 3 anos, é falta de vontade política. Foi falado da questão da usina de triagem, né? Não vai ter a mecanização lá, comparado com os Estados Unidos. Verifique, acho que é interessante para ver, tem vídeos na internet, é muito interessante mesmo, né? O que vai ter é uma usina de triagem, né? Está lá. E está lá previsto que é uma usina com capacidade para 40 toneladas dia. Só que Santos gera 180. Então, não tem compromisso aqui com a reciclagem. No caso dos catadores, a preocupação é realmente importante, porque não está lá claro que as cooperativas vão ser os protagonistas, né? Inclusive, está lá a possibilidade da empresa decidir, não, a gente vai aumentar as equipes, que pode ser equipe própria, e deixar as cooperativas aí a ver navios. Então, é importante. Foi falado no centro de compostagem, de 800 metros quadrados a 1.200 metros quadrados. Esse terreno, ele talvez dê para fazer a compostagem de um bairro pequeno, né? Não é grande, é uma área pequena. No caso da estação de educação ambiental, era um dos casos que eu ia falar, que não deu tempo para falar, né? Quando você... E aí, um outro fator importante, né? Quando você tem algo muito grande para uma única empresa gerir, ela não dá conta de fazer isso com a mesma eficiência do que tivessem várias empresas menores especializadas em cada uma dos casos, dos contratos, dos procedimentos. É o caso da educação ambiental. Então, o que a educação ambiental está fazendo num contrato de lixo, sendo que temos aqui diversas entidades com conhecimento, a especialidade muito maior para fazer esse serviço, né? Era um dos pontos que eu ia trazer. Mas, lendo atentamente, não. O contrato não fala sobre educação ambiental, fala que a empresa vai fazer uma estrutura de 400 metros quadrados para a SEMAN, a Secretaria do Meio Ambiente, fazer a educação ambiental. E ali, o que está previsto? 0,73% da contraprestação. Então, isso vai ser o valor suficiente para pagar a conta de água e luz. É isso que vai ser feito. Não está prevista educação ambiental como precisamos, como merecemos, para a transformação. Foi trazido mais de uma vez... Não vão ter educação ambiental, vai ser só um zelador. Foi trazido mais de uma vez a inovação, acho que é realmente uma palavra-chave importante, né? O que a FIP traz é uma reprodução de algo antigo, ultrapassado, sem nenhuma inovação, sem nenhum ganho para a sociedade. A gravimetria anual, acho que é muito interessante, né? É um compromisso realmente interessante, mas qual que é a política pública, qual que é o planejamento para que se tenhamos resultados diferentes ano após ano? Se eu vou fazer a mesma coisa todo ano igual,
se eu não vou promover educação ambiental, se eu não vou promover reciclagem, se eu não vou promover uma escala de compostagem em larga escala, eu vou ter o mesmo dado todo ano, né? Então, enfim, o Dionísio trouxe aqui da COP26. Dionísio, eu tenho esse dado, mas eu não tenho ele de cabeça, mas é realmente significativo, né? O tanto que você reduz da formação de gases de efeito estufa quando você faz a compostagem. Foi trazido que... A gente calcula que, segundo um método científico de uma dissertação de mestrado da USP, do Carlos Teves Inácio, para cada tonelada de resíduo orgânico que não vai para o aterro sanitário gerar metano, ele economiza 760 quilos de CO2 equivalente. Muito bom. Foi trazido também a questão dos fertilizantes. O Brasil importa 9 bilhões de fertilizantes por ano. Então, esse é o valor desse mercado. A gente, com a compostagem, transformar isso em recurso, em receita. Então, se a preocupação é financeira, a solução é o que a gente está propondo. E, repito, estamos aqui abertos a continuar esse diálogo e acho que a gente pode realmente facilitar. E, por fim, quero terminar aqui com algo positivo, né? O que acho que tem de positivo nesses projetos de incineração e da PPP é que isso está trazendo uma união da sociedade civil. Muito importante. A gente está comprometido a iniciar esses GIRs, né? Deixar de esperar vir a solução de algum lugar e a gente ser protagonista. Seguir o exemplo do que existe mesmo lá em Florianópolis, né? Foi a sociedade que se organizou e passou a discutir e a propor políticas públicas para a gestão dos resíduos. E, por fim, falando nas escolas, né? Então, tenho o prazer de anunciar que a gente foi contemplado com o edital e o ano que vem a gente vai implantar o lixo zero numa escola aqui em Santos. Obrigado. Gostaria de agradecer aqui a presença a todos. Eu queria só ressaltar, eu acho que fica muito claro a necessidade e a possibilidade que nós temos de tornar mais pedagógico, não somente esse processo de licitação, né, mesmo como do ponto de vista da educação ambiental da cidade, que hoje não ocorre de fato, né, sem publicização na mídia, enfim, sem ter um cara... Eu sou da educação, né, sou da educação pública estadual, secretário, né, e eu tenho uma preocupação profunda, né, com a didática, né, uma preocupação profunda que aquilo que eu estou dialogando, que eu estou falando, chegue e faça sentido para o meu interlocutor. Eu acho que isso não está ocorrendo do ponto de vista da educação ambiental no município, né, não está acontecendo também do ponto de vista do processo de discussão com a sociedade, seja nos conselhos, seja nesse processo das audiências públicas, e eu acho que as entidades que estão aqui presentes têm muito a contribuir com esse processo. Eu falei anteriormente que eu estive hoje com o prefeito, e uma coisa que o prefeito colocou de forma muito clara foi, olha, eu estou disposto, estou aberto ao diálogo desde que exista embasamento, desde que exista, né, apontamentos, inclusive, né, que as pessoas, as entidades, elas deem apontamento no que a gente pode melhorar. Eu acho que essa audiência foi muito rica e foi fundamental com a presença do André Stendmeier e dos demais participantes, daqueles que estão nos assistindo, justamente porque a gente consegue aqui ter um norte muito claro, inclusive como melhorar essa parceria público-privada, como torná-la mais rica, como torná-la mais eficiente e financeiramente viável, mais interessante para o município, né? E também ambientalmente, socialmente, relacionando, enfim, trazendo as cooperativas de recicláveis. Então, eu gostaria aqui de reiterar, né, o meu pedido que eu fiz o requerimento na sessão anterior, do adiamento dessa sessão, da audiência de vocês dia 26, eu acho que seria interessantíssimo que uma próxima audiência fosse marcada e pensada junto com o Fórum da Cidadania, pensada junto com o Lixo Zero, pensada com os conselhos, a participação efetiva dos conselhos, né, da sociedade civil, enfim, né, que fosse, de fato, né, construída democraticamente. Eu tenho certeza que você, secretário Wagner, secretário Fábio, secretário Márcio, que estava aqui anteriormente, o próprio prefeito Rogério, eu tenho certeza que vocês também têm esse interesse da ampla participação da sociedade e da cidade de Santos nesse processo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a presença do secretário Fábio Ferraz, secretário Wagner,
secretário Márcio Paulo, as pessoas que nos acompanharam até agora, né, foi uma sessão longa, mas eu acho que também profundamente necessária para a cidade. Gostaria de dizer que a todos aqueles que nos acompanharam aqui pela TV Câmara, pelas redes sociais, né, agradecer pela paciência e gostaria também de agradecer imensamente a todos os funcionários que estão aqui, que me ajudaram, nos ajudaram na realização dessa audiência pública. Então, muito obrigado a todos. Tenham todos... Pode, claro. Um minuto como consideração final. Longe de partir para o embate, né? Eu acho que é com a contribuição, né, que a gente está aqui, com a iniciativa da contribuição, mas foi trazido algo importante, né, de que Florianópolis alcançou o Santos. Florianópolis passou o Santos o ano passado, já está em 8,8% de reciclagem, e isso sem ficar com aquela preocupação do índice, né? Porque se é algo que Santos é muito bom, é com o marketing desses índices, né? Tanto é que também o secretário trouxe agora algo surpreendente, de que saiu hoje, de que Santos é a cidade com o melhor saneamento, sendo que nós temos cerca de 40 mil pessoas que não têm sequer coleta, tratamento, nada de esgoto, sendo que Santos não tem tratamento de esgoto. Nós temos uma estação de pré-condicionamento, é algo que falta resolver, e aí está a importância da biodigestão, ela é muito eficiente para tratamento de esgoto, existem diversos exemplos aí, e acho que como colocou aqui o vereador, né, como minha palavra final, acho que é fundamental que a gente, pensando num contrato para os próximos 30, 35 anos, a gente não tenha pressa em decidir em 2 meses, né? Precisamos sim de tempo, né, para a devida discussão, aí com oficinas e a contribuição, a participação de toda a sociedade. Isso é muito importante e vamos sim estar juntos lá na sexta-feira, mas que a gente tem aí 10 audiências pela frente. Nós precisamos debater, está ainda muito precário, muito imaturo, com uma série de atropelamentos esse processo, ainda precisamos melhorar muito, né, esse rito e chegar a um resultado melhor para todos, para a cidade. Obrigado. Agradeço imensamente a contribuição do André Tomé, do André Stendmaier, todos vocês do Fórum de Cidadania, do secretário Wagner Ramos. A todos uma boa noite. Muito obrigado.